Você vai perceber, ó, olha aí, as pessoas que tinham, né, a visão, né, a ideia de como que era vista o reino milenar na igreja primitiva. Então você tem aqui, ó, Pápias na Frígia, Justino na Palestina, Irineu, todo mundo conhece Irineu, né? Então, você não conhece ele, nem eu. Então, Irineu da Gália, Nepo no Egito, Apolinário, Metódio no oeste e no sul, Cipriano, Vitorino, Tertuliano, Lactâncio, Severo, tá? Esse pessoal aqui, né, tinha uma ideia de uma. Isso, ó, 323 depois de Cristo, né? O conselho foi 325. Mas muitos acreditavam, né, no pré-milenarismo. Havia essa fé deles acreditando num reino milenar literal, tá? E aqui vai dizer um livro de Skeff Philip, A História do Cristianismo, né, da Igreja Cristã, volume 2, olha, vai dizer o seguinte: o ponto mais marcante da escatologia da era pré-nicena é a proeminência do quiliasmo, né? Proeminência do quiliasmo, entende aí o milênio, né? Ou milenarismo, que é a crença num reinado visível de Cristo em glória na terra, com os santos ressurretos por 1000 anos, antes da ressurreição geral e do juízo. Olha aí, gente. Tá vendo aí, ó? Eles acreditavam na ressurreição geral, né? E do juízo, tá? Antes da ressurreição geral do juízo. Ou seja, o reino milenar para eles, todos eles da igreja primitiva, eles acreditavam que iria acontecer antes da ressurreição geral, ou seja, a primeira ressurreição era só para os santos. Isso faz parte da fé da igreja primitiva. Essa certamente não foi a doutrina da igreja incorporada a algum credo ou forma de devoção, sendo antes uma posição amplamente aceita por mestres ilustres, tá? Vamos ver aqui, ó, uma outra referência. A doutrina do segundo advento de Cristo e do reino aparece tão cedo que cabe perguntar se não haveria de ser considerada parte essencial da religião cristã. Boa pergunta. Boa pergunta, não é? Ué, se a doutrina da igreja cristã sempre teve a fé no reino milenar literal, sempre teve a fé no reino milenar físico, sempre teve. Numa ressurreição dos santos, na primeira ressurreição, e depois uma ressurreição geral. E na descida da Nova Jerusalém, apenas após o juízo. Essa era a fé dos caras, não tinha nada de diferente disso. Aí ele pergunta, como é que ele fala aqui? Tá aqui em cima, tô olhando aqui embaixo, ó. Cabe perguntar se não deveria ser considerada parte essencial da religião cristã. Porque hoje muitos dizem que isso aqui não é essencial. Mas, se ele está fazendo a pergunta, se todos naquela época criam assim, será que isso não seria essencial? Será que não poderia ser essencial? O Harnack pergunta. Será que isso não poderia ser essencial? Se isso era essencial, se todo mundo, né, acabou crendo dessa forma naquela época, você não via ninguém falando diferente acerca do reino milenar, né? E aí, de repente, como que funciona que agora, hoje, a igreja não ensina isso? Ele está fazendo essa pergunta, tá? E aí você vai ver os defensores do pré-milenarismo no primeiro século. Ó, André, Pedro, Filipe, Tomé, Tiago, João, Mateus, Arístio, João Presbítero,
todos estes são citados por Pápias, tá certo? Então, assim, ó, o que está escrito ali? Ele está dizendo que Pápias, eu não sei se está aqui comigo agora, deixa eu ver aqui, comigo o livro, né? Porque ele já morreu. Então, deixa eu ver aqui, ó, acho que não está aqui, não deve estar lá, não, tá do lado de cá, né? Pápias, vocês vão conseguir ler? Aqui, ó, Pápias, tá vendo? Nesse livrinho aqui, ó, Pápias vai citar esses nomes todos aí que criam num reino milenar literal, né? Que cria num reino milenar literal. Aí vai dizer assim, ó, todos esses são citados por Pápias, que segundo Irineu, a Irineu já é desse livrinho aqui, tá? Contra as heresias, que segundo Irineu, né, ouviu João pessoalmente e foi amigo de Policarpo. Ou seja, o camarada foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Aí Irineu de Leão me escreve um livro falando acerca do reino milenar literal, da descida da Nova Jerusalém, só depois do milênio. Ele vai falar que a primeira ressurreição é só dos santos. E o cara foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo pessoal de João. E eles ficam assim, como é que pode que naquela época eles criam dessa forma? Todos tinham a mesma fé? E de repente, tudo muda. Como assim? A gente tem documentos, fartos documentos, mostrando eles crendo de uma mesma maneira. E de repente acaba e... Ué, né? Aí ele diz, ó, essa referência aos apóstolos concorda com os fatos que temos provado. Os discípulos de Jesus tinham uma visão judaica sobre o reino messiânico na primeira parte desse século. Em vez de descartá-lo, eles o ligavam ao segundo advento em seguida. Ou seja, qual era a visão judaica? Um reino do Messias aqui na Terra. Essa é a visão judaica. E eles passaram a ensinar isso daí. Passaram a ensinar um reino sobre a Terra, um reino milenar físico sobre a Terra. Ensinavam com toda a força que a primeira ressurreição era uma ressurreição só dos santos. A ressurreição universal era depois do milênio. Juízo. E depois é que descia a Nova Jerusalém. Essa era a fé da igreja. Não sou eu quem estou dizendo. Isso aí não foi uma pesquisa... Claro que eu pesquisei sobre isso. Mas está... Quem faz teologia sistemática e se aprofunda nisso aqui, sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo. Não é uma questão de um crê e outro não, outro crê e outro não. Não. Todos criam assim. Por isso que existe essa pergunta aqui de Harnack. Por isso que ele vai perguntar aqui, ó. Cabe perguntar. Cabe perguntar se não deveria ser considerada parte essencial da religião cristã. Harnack pergunta isso. Será que não poderia ser considerada? Será que todo mundo crê da mesma forma? Por que agora a gente aceita todo mundo crendo diferente, mas naquela época, quem não cria dessa forma era considerado um herege? Claro que hoje a gente não vai sair considerando as pessoas hereges. A gente não vai sair considerando as pessoas assim, porque há uma diferença enorme, né, do nosso contexto para o contexto deles. Existe uma diferença enorme. Mas eles criam, sim, desta forma. E aí nós vemos aqui os defensores, né? Pápias vai dizer sobre isso, e aí começa a vir, ó. Quem mais defende dessa forma? Clemente de Roma defende dessa forma, né? Que viveu de 40 a 100 depois de Cristo aproximadamente, e uns dizem que ele era discípulo do apóstolo Paulo. Barnabé, Hermas, Inácio, bispo de Antioquia, que morreu na perseguição ordenada por Trajano, de cerca de 50 a 150 depois de Cristo. Policarpo, bispo de Esmina, discípulo de João, que viveu entre cerca de 70 e 167. Pápias, bispo de Herápolis, viveu de 80 a 163. Né? Aí, ó, por outro lado, não podemos apresentar nenhum nome que
possa ser citado como categoricamente contrário à nossa posição, ou possa ser citado como alguém que ensinou sob qualquer forma o ensino, a doutrina de nossos oponentes. Né? Quais seriam os oponentes? Né? Os amilenistas e os e os pré-milenaristas. Né? Então, ele está perguntando a ausência de documento para isso. Você não vê as principais mentes, doutores, bispos, discípulos, até o ano 250, todos eles criam da mesma forma. Todos eles. Não tinha divisão. Né? Ele está perguntando aonde estão as vozes daqueles que dizem que a Nova Jerusalém vem antes do milênio. Aonde estão aqueles cadê as vozes, né, que dizem que vai haver uma ressurreição de ímpio na primeira ressurreição? Aonde estão as vozes daqueles que falam que o reino milenar é simbólico? Aonde estão as vozes daqueles que dizem que Jesus vem depois do milênio? Aonde está a voz? Não tem ninguém, está zerado. Você não encontra voz, você não encontra documento, nada disso. Agora, quando você vai ler os documentos, e a gente tem acesso a todos eles hoje, só não lê quem não quer. Só não lê quem não quer. Quando a gente tem acesso a essas informações, aí a gente encontra todos esses homens crendo dessa forma. Aí, olha aí, ó, defensores do pré-milenarismo no segundo século. Potino, um Marte, Justino Marte, Melito de Sardes, Egísipo, Tassiano, Irineu, todo mundo conhece. As igrejas de Viena, Tertuliano, Hipólito. Mais uma vez, ó, por outro lado, nenhum escritor sequer pode ser apresentado. Nem mesmo um nome pode ser mencionado dentre os citados que se tenha oposto ao quiliasmo nesse século. Que os estudiosos reflitam sobre isso. Ele está falando. Reflitam sobre isso. Pare e pense um pouquinho. Pare e pense um pouquinho. Reflita sobre isso. Né? Aqui estão 2 séculos nos quais nenhuma oposição direta surge contra a doutrina, mas ela é mantida pelos mesmos homens, líderes, os mais eminentes, por meio dos quais acompanhamos a história da igreja. O que devemos concluir? Ele pergunta que a fé comum da igreja era quiliástica e que tal generalidade e unidade de crença só poderia ter sido introduzida pelos fundadores da igreja e pelos presbíteros nomeados por ele. Gente, isso é notório. Isso aqui faz parte do escopo da igreja. Por que hoje fazem isso? Está lá. Se essas pessoas voltassem no tempo, eles iriam ver que o que eles ensinam está errado, porque ninguém ia apoiar eles, ninguém ia. Ninguém iria chegar e iria apoiar uma visão amilenista, uma visão pós-milenarista. Ninguém iria apoiar isso. Né? Ninguém iria apoiar uma ressurreição de ímpio e morto ao mesmo tempo. De ímpio e morto, ó. De ímpio e morto. Lá vai eu mudando a visão dos pais da igreja, né? Ninguém ia misturar essas ressurreições, né? Naquela época. Não há isso. Você vai ler os escritos de todos eles. A primeira ressurreição é só dos santos. É só dos santos. É só da igreja. Tá lá. Fresquinho. O pessoal aprendendo direto dos apóstolos. Fresquinho, gente. Fresquinho. Em nenhum momento eles ensinam que o reino milenar é simbólico. Em nenhum momento. Tá lá. Em nenhum momento eles ensinam que Jesus vem depois do reino milenar. Em nenhum momento. Em nenhum momento eles ensinam que Jesus vem antes da grande tribulação. Não tem, está zerado de documento. Está zerado. Em nenhum momento eles falam que a igreja, que a Nova Jerusalém vem antes do milênio. Não tem, está zerado de informação. Agora, eu tenho aqui na minha mão
Se você quiser, tá acesso livre para você. Uma gama de informações aqui dos primeiros cristãos, uma gama de livros que, se você quiser, você tem acesso, que mostra o que nós estamos ensinando. Bate exatamente com o que eles criam. Bate exatamente com o que eles criam. Né? Então, eles eram fiéis àquilo que eles aprenderam dos pais deles. Que são o quê? Né? Os pais espirituais, os primeiros apóstolos, os cristãos ali, eles eram fiéis. Eles ensinaram ali certinho. Depois acaba vindo as diversas filosofias da escola, né, de Alexandria. Aí começa a filosofar, não, porque não sei o quê, porque é Jesus, né? A vinda dele tem que entender o que é vinda. Né? É a parousia da vinda invisível para depois você vir visível, porque não sei o quê. Aí, uma coisa que está clara, que está ali, né? A ira do Senhor, não, porque tem a ira do Cordeiro, a ira do Pai, a ira do Filho, a ira do Santo, a ira... Aí começa a filosofar. E isso acaba fazendo com que a doutrina ela venha a ser perdida no meio da Igreja Católica, que traz esse movimento, né, com força, espiritualizado. Defensores do pré-milenarismo no terceiro século: Cipriano, Cômodo, Nepo, bispo de Arsinoe, Corácio, Vitorino, Metódio, bispo de Olimpo, Lactâncio. Né? Aí, embora o testemunho desses homens citados acima não seja sempre igualmente claro, alguns deles falaram equivocadamente da posição pré-milenarista. Clemente de Roma escreveu: verdadeiramente, logo, sua vontade será cumprida, como as escrituras também testemunham, dizendo: certamente venho sem demora, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós desejais, o santo. Justino Marte, no seu diálogo com Trifone, vai dizer, né? Mas eu e qualquer um dos que somos, em todos os aspectos, cristãos decididos, sabemos que haverá a ressurreição dos mortos em 1000 anos em Jerusalém, que será então construída, adornada, olha aí, gente, e aumentada, como declaram os profetas Ezequiel e Isaías. Né? Olha o que esse cara está dizendo, gente, se não bate exatamente com o que a gente vem ensinando. Olha aqui, mas eu e qualquer um que somos em todos os aspectos cristãos decididos, sabemos que haverá a ressurreição dos mortos em 1000 anos em Jerusalém, que será então construída, adornada e aumentada, como declararam os profetas Ezequiel e Isaías. Então você vê que o que ele está falando bate certo com o que nós ensinamos. E aí você vai perguntar como é que Jerusalém vai ser aumentada. Lá em Ezequiel, no capítulo 46, 47, 48, mostra que a cidade do príncipe ali, a faixa do príncipe ali, aquele terreno que é chamado Terreno Santo, ele tem um aumento. Ele aumenta de tamanho ali. Há uma expansão de Jerusalém, porque Jerusalém não é só o local onde vai ser erguido o templo. Jerusalém é uma cidade, tá? E ela será ali, você pensa assim, porque nós somos o templo, né? E somos mesmo, só que Jerusalém é uma cidade, né? Jerusalém é uma cidade, né? Não é um templo, Jerusalém é uma cidade. E a Jerusalém, que é uma cidade, será aumentada. Ela será aumentada, e é isso que eles estão falando, e é isso que eles estão dizendo, né? Que Jerusalém será aumentada, será construída, será adornada. Não vai vir do céu, será construída daqui. A do céu já está pronta, tá? E aí vai dizer também, e ainda mais, certo homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, previu por uma revelação que foi feita a ele que os que crescem em nosso Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém
e depois disso, a ressurreição geral. Ou, para ser breve, a eterna ressurreição e julgamento de todos os homens também ocorrerá. Aqui, ó, ressurreição geral. Tá vendo aqui, ó? Então, primeiro ressuscitem quem? Os cristãos, que vão passar 1000 anos em Jerusalém. Depois disso, ressurreição geral. Eu estou falando, né, alguma coisa diferente dos primeiros cristãos, né? Eu não estou falando nada diferente dos primeiros cristãos. Eu estou fazendo realmente o papel de restaurador. O profeta, ele vem restaurar os caminhos. O profeta, ele não vem reformar. Ele vem restaurar. Como é que eu vou trazer a restauração se eu estou dizendo totalmente o inverso do que os nossos primeiros cristãos diziam? Eu não posso trazer uma nova roupagem, gente. Isso aí não é restaurar. Isso aí é um movimento de reforma. Está reformando de novo. Está trazendo uma nova roupagem, mas não está sendo semelhante à primeira. A restauração não. A restauração você restaura ela, mas com a mesma o formato da primeira. Então, isso aqui é restauração. Eu estou trazendo exatamente, né, o que eles criam. O que eles criam. E isso não veio da minha cabeça. Eu acordei hoje e falei, os caras estão crendo igual a mim. Não, vou escrever isso aqui. Não. O pessoal fala assim, Igor, você mudou de ideia. Igor, você não sei o quê. Desde 1998 eu já penso assim. Desde 1998. Eu já penso assim. Não há diferença. Não tem diferença. Porque a minha consciência, ela ficaria muito pesada se eu estou vendo discípulos dos apóstolos ensinando uma coisa e eu venho e ensino outra. A minha consciência ia ficar pesadíssima se eu faço um negócio desse. Eu estou lendo os caras lá que aprenderam aos pés dos apóstolos, escrevendo uma coisa. Aí eu venho aqui, não é isso não. Eles erram. Por favor, se eu tiver que escolher entre ouvir alguém de hoje e ouvir eles, dá licença, mas eu prefiro ouvir eles. Você me desculpa, né? Tem coisas que eles falam que eu não consigo entender? Tem, porque a linguagem é muito profética e eu não consigo compreender. Mas tem coisas que a gente consegue entender claramente. Esse é um dos textos que está claramente, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha aqui o bispo, né? Leão, ó. Bispo de Leão, Irineu. Mas quando esse anticristo tiver devastado todas as coisas neste mundo, ele reinará por 3 anos e 6 meses e sentará aí, olha aí, ó. Olha que problema, hein? Olha como que ele vai interpretar essa questão aqui, ó. Ele reinará por 3 anos e 6 meses e se sentará no templo em Jerusalém. Então você vê que ele acreditava que haveria um templo em Jerusalém para ele poder reinar lá. De uma certa forma, faz até sentido. Por quê? Porque ele não vai se parecer ser Deus para ser adorado pelos judeus. Tem que ter alguma forma ali de centro de adoração, tá? Então o Senhor virá do céu entre as nuvens na glória do Pai, mandando esse homem e os que seguiram para o lago de fogo, mas trazendo para os justos o tempo do reino. Quer dizer, o descanso, o sagrado 7º dia, e restaurando a herança prometida de Abraão, na qual o Senhor declarou que muitos, vindos do leste e oeste, sentarão com Abraão, Isaque e Jacó. A bênção prevista, então, pertence, sem dúvida, à época do reino, quando os justos reinarão depois de sua ressurreição. Pós-tribulacionista. Tá vendo aí? Olha aí, pós-tribulacionista. Ele crendo, né, na vinda do anticristo, que ele vai se assentar em um templo, né, em Jerusalém, né, que nesse dia, ou seja, ao final dos 3 anos e meio do seu reinado, o Senhor virá com poder e glória das nuvens do céu, né,
vai eliminar ele, vai lançar no lago de fogo e enxofre, que é o que nós ensinamos, tá? Depois disso será o sagrado sétimo dia, que é o dia de descanso, que ele vai dar a promessa para os santos, a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó de herdar a terra, aonde nós vamos assentar com ele no reino. Mas isso vai acontecer depois da ressurreição. Ressuscitou, passa a reinar. Existe 100% de ausência de ir morar no céu. 100% de ausência.